Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem de hoje tem como tema: o segredo de multiplicar por 100 o poder da oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu vou ler para vocês o versículo 26 ao 30, que diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você hoje que o poder do Espírito de Deus pode amplificar os nossos fracos esforços humanos e torná-los suficientemente fortes para transportar montanhas. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, somos informados de que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas e formou ordem do caos primeiro. Quando a obra foi completa, os mares se moviam dentro dos seus limites pré-determinados. As colinas e as montanhas apareceram nos seus lugares apropriados. Os rios desciam fluindo pelos vales até chegarem ao mar, exatamente como tinha sido determinado. Não demorou muito para que a iniquidade entrasse na linda criação de Deus. Assim, Deus tinha que restaurar a sua obra estragada. Com essa finalidade, estabeleceu a oração como meio de introduzir o seu espírito na obra de restauração. O papel vital que o Espírito de Deus desempenha na resposta à oração é mostrado claramente em todas as partes das Escrituras. Veja, por exemplo, João, capítulo 6, versículo 63, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A maneira de deixarmos o Espírito de Deus atuar em nossa vida de oração é da máxima importância. Na vida de Cristo, o relacionamento entre as suas orações e a atuação do Espírito Santo ficam claramente manifestadas. No seu primeiro ato público de batismo, enquanto ele saía das águas orando, os céus foram abertos e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Você pode ver lá em Lucas 3, versículos 21 e 22. Foi levado pelo Espírito para o deserto, a fim de passar 40 dias jejuando e servindo a Deus. Naqueles dias, ele encontrou o diabo face a face. E aí, pela espada do Espírito, venceu com sucesso todas as tentações que o príncipe deste mundo tinha para oferecer. Voltando ao deserto, convocou os 12 discípulos para estarem com ele, e uma das suas primeiras lições era ensiná-los como orar. O clímax dos seus ensinamentos foi a grande revelação de que o Espírito Santo, que anteriormente fora reservado para alguns poucos favorecidos, agora seria derramado sobre toda a carne. Veja lá em Lucas 11, versículos 9, o 10 e o 13, que diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja, por exemplo, agora em Efésios 6, versículos 12 a 18. O apóstolo Paulo fala da milícia do cristão e declara assim aos cristãos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E após listar a armadura espiritual para resistir ao inimigo, Paulo mostra como o cristão poderá levar adiante essa guerra. Sabe como? Mediante a oração no Espírito. Veja o versículo 18 de Efésios 6 que diz: com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma guerra espiritual. Inimigos espirituais não vistos tomam posição contra nós. Sem uma vida de oração, estaremos à mercê desses poderes invisíveis. Os homens sem oração são levados por forças sinistras, das quais geralmente não têm consciência. A nossa luta é contra o inimigo real, que está constantemente procurando tirar proveito de qualquer brecha. Sendo assim, nos dias de Jó, quando os filhos de Deus vinham se apresentar diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. O diabo também apareceu e o seu propósito, é lógico, era causar problemas. E a Bíblia nos dá alguns vislumbres daquilo que ocorre na dimensão espiritual. Por exemplo, em Daniel 10, há um vislumbre das atividades do diabo em escala mundial. Aqui, um dos ajudantes principais de Satanás é descrito como príncipe da Pérsia. O verdadeiro soberano de uma nação gentia não é um rei, nem um potentado humano, mas sim um príncipe do reino das trevas. E esse poderoso príncipe da dimensão espiritual tem debaixo de si uma legião de espíritos inferiores que cumprem as suas ordens. E por meio deles, Satanás mantém o seu reino e cumpre o seu propósito de seduzir e enganar os homens. Na ocasião em que Daniel orou, 3 anos se passaram depois do primeiro grupo de judeus ter voltado a Jerusalém. Tinha sido uma resposta graciosa à oração. Daniel, porém, sabia que nem tudo estava indo bem. A importunação constante que os judeus sofriam na sua pátria era um mau prenúncio para o futuro. Daniel estava em dúvida quanto ao destino da sua nação nas gerações futuras. Sentia pesar no coração, desejando o bem-estar do seu povo aflito. Queria saber como se dariam os eventos nos séculos vindouros. Ficou tão preocupado com o assunto que dedicou um tempo para meditar e para buscar a Deus, pedindo que ele lhe revelasse as coisas. Nós sabemos que Daniel estava acostumado a receber respostas às suas orações. Dessa vez, porém, parecia que não viria nenhuma resposta. O profeta, no entanto, não ficou desanimado. Sentiu-se impulsionado a fazer novos esforços. E sabe o que ele fez? Dedicou-se à oração e ao jejum. A sua regra era não desistir até que viesse a resposta. Mas os dias continuavam a passar, sem nenhuma indicação de que Deus o escutava. 3 semanas se passaram e ainda não havia resposta. Então, no 21º dia, algo aconteceu. Um anjo da parte de Deus entrou repentinamente no quarto dele. O anjo explicou que a petição de Daniel fora ouvida já no 1º dia e que Deus enviara o anjo para levar a resposta. Mas um poder maligno, o príncipe da Pérsia, resistira a ele. O príncipe da Pérsia não deve ser considerado o soberano humano da Pérsia, que certamente não tinha poder para resistir a um anjo, mas sim um príncipe espiritual sujeito a Satanás.
Os príncipes humanos não são os verdadeiros governantes, mas sim as potestades invisíveis das trevas que habitam os lugares celestiais, determinam os eventos no mundo gentil. Sempre, é lógico, dentro dos limites da permissão divina. Há príncipes subordinados sob o controle de Satanás, e eles, por sua vez, têm exércitos de demônios sob o seu comando. Todos operam visando a um só propósito, a saber, submeter todas as inteligências deste planeta ao controle deles. Os poderes espirituais nas regiões celestiais podem ser removidos somente através da guerra espiritual. O poder do príncipe da Pérsia é reconhecido no fato de que, durante 3 semanas, teve sucesso em impedir o anjo de chegar a Daniel. Mas somente quando Deus enviou reforços com o arcanjo Miguel, os poderes das trevas foram finalmente forçados a ceder. Este príncipe da Pérsia ressentia fortemente a sua autoridade sendo perturbada e ressentiu com ferocidade a introdução no seu domínio. Mesmo assim, Daniel continuou orando e a sua oração ajudou a liberar o poder espiritual que, no fim, derrotou os poderes das trevas. Mas o que teria acontecido se Daniel tivesse desistido? A fidelidade de Daniel na oração teve um efeito determinante no resultado da luta nas regiões celestiais. Porque Daniel persistiu na oração, o príncipe da Pérsia foi derrotado. É importante lembrar que o poder para libertar os homens, o poder de curar os enfermos, o poder de livrar os homens da escravidão, vem de Jesus Cristo. E aqui está o segredo da autoridade do Novo Testamento. Tudo quanto temos nos advém mediante Cristo. Não há nenhuma salvação, nenhuma cura, nenhuma libertação, nenhum poder sobre Satanás, a não ser no nome de Jesus e mediante a autoridade do seu nome. Quando Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos e subido ao Pai, os discípulos começaram a realizar as grandes obras que Deus lhes ordenara fazer. Os fariseus ficaram sabendo daquilo que acontecia e se aproximaram de Pedro e João, imediatamente depois de terem curado o coxo ao lado da Porta Formosa. Ficaram atônitos com aquilo que viram e exigiram saber: com que poder ou em nome de quem fizesses isso? Pedro respondeu à pergunta dizendo: tomai conhecimento vós todos e tudo, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ver essa palavra em Atos, capítulo 4, versículos 10 e 12. Jesus, ao conceder aos seus seguidores o uso do seu nome, deu-lhes poderes de procuração. Isso quer dizer que ele lhes deu a sua autoridade para usar. Quando usavam o poder dele, seria a mesma coisa que quando ele usava. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, versículo 21. Assim como Jesus recebia autoridade da parte do Pai, da mesma maneira ele a passava a eles. Passava aos seus discípulos o direito de usar o seu nome. Ele lhes deu poderes ilimitados. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Cristo. Logo, todo o poder no céu e na terra também foi entregue aos seus discípulos. O poder ilimitado também está à nossa disposição para usar, não para o engrandecimento pessoal, nem para a nossa própria conveniência e gratificação, mas para trazer as bênçãos do céu sobre a humanidade sofredora. Qualquer outro uso será um abuso do poder outorgado. E a palavra de Deus diz em João 14, 13: tudo quanto pedimos em seu nome, ele o fará.
E eu digo a você, todas as coisas são possíveis, até mesmo a remoção de montanhas, se pedirmos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar para que venhamos ter sabedoria, entendimento, para, em nome de Jesus, orarmos contra todo o poder das trevas, com tudo aquilo que quer investir contra a nossa vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nos deu autoridade para, em seu nome, expulsar demônios, curar os enfermos. E nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, pedindo que toda obra do maligno, tudo aquilo que o maligno intentou contra a nossa vida, seja lançado no abismo, na autoridade do nome de Jesus. E nós já te agradecemos pela resposta, porque sabemos, Pai, que Tu és fiel e a Tua palavra é verdadeira. E por isso, desde já, te louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu convido você a nos acompanhar pelo canal do YouTube e pela página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, o número é 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.